Olá! Hoje no Pod da Trino recebemos dois profissionais que atuam no Centro de Neurodesenvolvimento do IFA, nosso grande parceiro. Estamos aqui com o Luiz Felipe, ele que é coordenador administrativo, e também com a Rayane Vicentini, ela que é coordenadora ABA. Sejam muito bem-vindos ao Pod da Trino, é um prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. Vamos começar então falando dessa clínica que foi montada, inclusive eu estive lá semana passada, é uma clínica assim belíssima, as instalações muito modernas, instalações acolhedoras, um local incrível que vale a pena conhecer e a gente vai mostrar um pouquinho dela aqui no decorrer dessa conversa. Eu começo perguntando para o Luiz o seguinte, a gente sabe que essa clínica foi pensada para atender as necessidades específicas de crianças com transtorno do espectro autista, né, o conhecido TEA. Agora, é só para essas crianças? Então, bom dia, tudo bem? Não exatamente. Hoje a gente trabalha ali dentro da metodologia ABA. Então, sim, a metodologia ABA ela se aplica a todos os déficits de neurodesenvolvimento. Então, isso se amplia além do autismo, né, como o TDAH, como outras disfunções do neurodesenvolvimento. Essas disfunções, elas são acolhidas, esses pacientes são acolhidos por nós, né? E aí a gente traz um plano terapêutico em cima de cada perfil de paciente. Mas hoje a gente amplia, a nossa clínica é ampliada, sim, dentro da metodologia ABA, com uma equipe multiprofissional para atendimento a pacientes com distúrbios do neurodesenvolvimento. Luiz, a gente sabe que a localização, a ambiência, todo o projeto, né, arquitetônico das instalações favorecem, né, para que as crianças possam se sentir mais acolhidas, mais abraçadas. Como que esse projeto foi desenhado para lá e como que vocês percebem que a ambiência traz esse tom de acolhimento? Então, como a gente tem um perfil muito específico que são esses pacientes com distúrbio do neurodesenvolvimento, nós pensamos numa clínica, a clínica foi pensada, toda adaptada para esse perfil de paciente. Então, assim, não foi algo que foi construído para uma coisa e foi adaptado para outra. Não, ela foi montada para esse perfil de paciente. E dentro desse perfil a gente preparou toda uma arquitetura, baseada em engenharia, né, pensada na segurança do paciente. Então, sim, tudo é adaptado. Hoje tem um banheiro que é adaptado para o perfil de paciente, os consultórios são adaptados, né, a ambientação, a aparência da clínica é adaptada, né, e tudo isso foi pensado no perfil de paciente. E como a gente garante também essa segurança ao paciente para situações além da estrutura, né? Hoje a posição da clínica ela está dentro do Aquidauana, onde já existe o hospital IFA Aquidauana, é um prédio ao lado, né? E dentro desse prédio, que é ao lado do nosso hospital matriz com pronto-socorro pediátrico, né? Então, assim, qualquer intercorrência, vamos dizer, que tenha com a criança dentro da clínica, hoje a gente tem um suporte de equipe completa dentro do hospital ao lado. Então, assim, a gente consegue trabalhar com protocolos de segurança do paciente dentro da nossa clínica e consegue ampliar isso para situações de intercorrências e emergências. Então, assim, a gente consegue, de forma horizontal, trazer a segurança do paciente em controle das nossas mãos, né? Perfeito. Eu, como disse, semana retrasada, estive lá e a gente observa que realmente as instalações foram milimetricamente pensadas. Eu ia perguntar justamente o que você já se antecipou e respondeu. O fato de estar ali anexo, né, ao hospital também foi pensado, esse projeto também foi pensado na segurança do paciente, que hoje tudo é segurança do paciente, né, gente? Exatamente. Hoje o nosso trabalho é o paciente. Hoje o principal... O nosso foco é o paciente, sempre vai ser o bem-estar e o resultado positivo na saúde do nosso paciente, né? E com isso a gente tem que trazer a segurança assistencial a ele. Com certeza. E a ONA trouxe isso pra gente, né? Vocês que são ONA, certificado ONA 1, né? Nível 3. Nível 3, né? Então isso a gente começa lá desde a ONA 1, trabalhando esse viés, esse foco que é a segurança do paciente em todos os sentidos, né? Isso, exatamente. Então, hoje a gente trabalha com excelência hospitalar, né? Dentro do contexto hospitalar, a gente tem essa acreditação que nos certifica a segurança ao paciente e a clínica de neurodesenvolvimento não fica de fora disso, né? Hoje a gente já trabalha, apesar de ser muito nova, com protocolos que garantem essa segurança, né? Então, qualquer situação que tenha uma necessidade de um manejo, uma equipe completa médica e tudo mais, a gente tem ao nosso lado ali, estamos todos compartilhados dentro de um mesmo pátio, né? E internamente,
nós, como uma equipe multidisciplinar, nós temos os nossos protocolos de segurança, né? Então ali a gente consegue garantir, sim, uma eficiência na segurança do paciente. Que maravilha. Agora, Rayane, você poderia falar, detalhar um pouquinho mais quais são esses principais protocolos, né? Quais são essas metodologias adotadas pela equipe ali no dia a dia, no atendimento a esse público que, como a gente estava falando antes de começar o pod, é um público especificamente voltado para os usuários da Trino. Olha que interessante. Então, um serviço exclusivo da Trino, que depois Luiz pode falar um pouquinho sobre isso, mas você poderia falar para a gente dos protocolos? Hoje, a nossa metodologia é o ABA, que é a análise do comportamento aplicado. Então, hoje trabalhamos a mudança de comportamento dessas crianças. O ABA, né, eles são a testagem, então fazemos vários treinos. A criança vai fazer essa repetição de treino até ter essa mudança de comportamento. Na parte dos fonos, né, dos fonoaudiologia, se trabalha com CAA, que é a comunicação alternativa aumentativa. Já no setor de psicomotricidade, o TO, trabalha a questão motora, trabalha a seletividade alimentar, o equilíbrio, a musicoterapia, trabalha a questão da audição, né, da questão sensorial. E também temos a psicopedagogia, que trabalha a questão da alfabetização clínica. Nossa, então uma rede multiprofissional que está ali pronta, completa para atender esse paciente na sua integralidade. Sim. Hoje, né, estamos numa clínica interdisciplinar. Então, hoje acontece toda esse compartilhamento de informações entre a equipe para fazer faz as avaliações, faz os protocolos, faz o plano individualizado de cada paciente. Agora, Luiz, essa clínica foi inaugurada tem pouquíssimo tempo, né? Talvez menos de um ano, se eu não me engano. Mas já dá para ver resultado? A gente já tem resultados com essas crianças a partir dessa estrutura completa que foi montada especificamente para o usuário Trino? A gente já tem resultados, já tem avanços? A gente já pode falar nisso ou ainda é prematuro? Então, realmente, a gente inaugurou tem pouco tempo, alguns meses, né? E a gente passou pelo processo todo de adaptação profissional-paciente, né? E a gente realizou muitas avaliações já, né? E agora a gente começa a colher os resultados de todo esse progresso, de toda essa fase inicial. Mas eu acho que a doutora Rayane vai poder falar melhor do que eu, né? Porém, hoje, apesar de nós sermos novos, né? Sim, já conseguimos colher alguns resultados. Hoje a gente já consegue ver uma mudança, né? Porque o que acontece? No início, se tem uma criação de vínculo. A partir do momento que a criança tem uma adaptação com a clínica, porque elas têm que se adaptar, vamos dizer assim. Sim. A partir do momento que começa a adaptação, já foi feitas as avaliações, então estamos, né, finalizando algumas avaliações e já está tendo uma evolução de comportamento. Que maravilha, isso significa que o atendimento ali, que está havendo essa sintonia, porque eu acredito que o mais difícil seja o período da adaptação, né? Passado esse período da adaptação, depois é só manter, doutora? Como é que é isso? O que acontece? Eles passam pela avaliação, cada setor existe seus protocolos, existem as avaliações. Feitas todas essas avaliações, são criados os planos de ensino individualizado de cada criança. E os protocolos, depois vem as programações. Realizando essas programações, são treinos. Então, viu que lá naquela avaliação teve aquelas dificuldades, viu as dificuldades da criança. Então, vai ser treinadas até que a criança, vamos dizer assim, desenvolveu aquela dificuldade que ela estava apresentando. Depois se faz uma reavaliação. Deu em torno de 6 meses, se faz uma reavaliação para ver novamente quais dificuldades que ela ainda apresenta, qual que ela já conseguiu alcançar, já melhorou naquele comportamento, já avançou naquele quesito, e depois inicia-se a reavaliação para ver ainda qual falta. Agora, a gente pode falar um pouquinho de números atuais, quais, né, são os números atuais da clínica em relação a atendimentos realizados, a capacidade de assistência? Então, hoje nós já ultrapassamos um número maior que 40 pacientes em terapias contínuas, semanais ali dentro da nossa clínica, né? E a nossa capacidade se expande muito além disso. Mas hoje nós temos uma estrutura preparada
para esse número de pacientes, né? É um grande número, né? Sim. Agora, conta pra gente como que se dá o processo do usuário trino até que ele chegue de fato lá na clínica. Hoje o paciente que é vinculado a trino e ele tem ele vai passar por uma fase diagnóstica dentro da trino, né, com os profissionais da trino, o médico, a neuropsicóloga, e posterior a isso, com o laudo preparado, esse laudo vai ser direcionado para a clínica, para o Centro de Neurodesenvolvimento IFA. E lá nós vamos pegar esse laudo, hoje nós temos essa comunicação com a equipe diagnóstica, hoje o IFA e a trino têm uma comunicação muito forte, né? E junto a isso, a gente executa o plano terapêutico adaptado diante dos nossos profissionais ligados ao diagnóstico do paciente, certo? Então, hoje a gente consegue ampliar com essa comunicação uma efetividade, um resultado muito maior ao paciente, com a comunicação entre a equipe diagnóstica e a equipe executora de terapias do processo do plano terapêutico. Maravilha, quem ganha é a pessoa que está sendo atendida ali por conta desse atendimento multidisciplinar e totalmente voltado para ele, né? A gente falou que teve lá na clínica, o espaço é acolhedor, é um espaço agradabilíssimo. Como que foi pensado também no acolhimento dos pais e responsáveis que levam, né, as suas crianças para serem atendidas? Como é que fica esse tempo enquanto a criança está sendo atendida pela equipe? O que eles costumam fazer ali para não ficar também ali só na tela? Isso, exatamente. Então, assim, hoje os pais também é uma prioridade nossa. A gente não pode trabalhar só o paciente e esquecer do genitor do paciente ali. E são pais que geralmente perfazem um período dentro da nossa clínica na espera da terapia do paciente, né, do seu filho. E hoje a gente tem um ambiente preparado para eles ficarem de forma confortável, né, e nós estamos cada vez melhorando, né, com ouvidorias, com melhorias contínuas diante as posições e os comentários de melhoria dos próprios pais, para que a gente possa preparar um ambiente cada vez melhor para que eles se sintam confortáveis no tempo que eles precisarem à espera do seu filho em terapia, certo? Maravilha, é isso, né, gente? O IFA, com a sua excelência no cuidado, integralizado, se juntando a Trino, o resultado não pode ser outro, né? O resultado realmente é um resultado de excelência. Luiz, vamos voltar a falar, porque é muito importante, gente, essa informação de que existe esse espaço maravilhoso, essa capacidade física instalada, essa capacidade de excelência de profissionais exclusivamente para os usuários da Trino. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso? Isso, exatamente. Hoje a gente trabalha exclusivamente com a Trino, né? Nossos pacientes são todos trinos hoje lá dentro, todos os pacientes vinculados à Trino. E, assim, quando a gente fala de excelência assistencial e excelência multiprofissional, né, a gente está falando em várias vertentes, que seria perfilização para o atendimento do paciente, qualidade nesse atendimento, né, e segurança ao paciente. Isso não se aplica somente ao interno, somente ao nosso contexto dentro da clínica. Esses pacientes eles têm que garantir essa segurança também nos seus lares, então envolve família, envolve orientação, envolve a capacidade da família entender qual o processo que esse paciente está para ele levar isso para casa e aplicar isso também em casa. Então, assim, nessa vertente, a gente consegue acompanhar realmente o progresso do paciente, né, e apresentar um resultado para o paciente, que é o que mais importa para nós. Então, ainda nesse ponto, né, hoje a gente consegue, para as famílias que não são atendidas com nós e têm essa curiosidade de conhecer a clínica, conhecer os profissionais, hoje a gente está aberto a essas pessoas quererem virem visitar, a gente apresenta a clínica, apresenta a nossa forma de trabalhar, nossa forma de atuar ali no dia a dia, né? Exatamente. Que ótimo. Agora, Rayane, eu trabalho no hospital também, né? Há muitos anos trabalho no hospital, na parte da comunicação, e como é gratificante quando a gente vê... No hospital a gente tem ganhos, temos perdas, temos conquistas, e o que impulsiona a gente, o que dá força para a gente para levantar todo dia de manhã e trabalhar, é ver o progresso, é ver o resultado, é ver o impacto, né? É ver quando o paciente tem alta hospitalar, quando ele é curado de uma doença. E como que é para vocês? Que sentimento é em ver também o progresso dessas crianças num espaço relativamente pequeno de tempo, né? É gratificante. Tem crianças que precisam de um tempo maior para conseguir uma evolução.
Mas quando chega lá e você vê que aquela criança conseguiu aquela evolução daqueles treinos que você está fazendo há um tempo, ver a gratificação, ver aquela felicidade daquela família, é muito bom. Ganha todo mundo, né? Sim, sim. É uma felicidade completa, né? Uma felicidade da equipe, você vê a felicidade nos olhos da criança, ela manifesta isso, transmite isso, e a felicidade da família, né? É uma mudança de comportamento, né? Muitas famílias relatam o quê? Que não conseguiam levar as crianças numa festinha de aniversário. Então, depois que elas começam o tratamento, começam os treinos, começam a participar da clínica e conseguir participar de um evento familiar que já tinha anos que não conseguia, isso é muito gratificante, tanto para nós profissionais, que estamos ali todos os dias com elas, tanto para a família. E é um vínculo que se cria muito forte, né? Entre Sim. família, a criança em si, a equipe, é um vínculo muito forte, muito relevante e que impacta também no resultado. Esse vínculo é muito importante, né? Sim. Quanto mais vínculo, quanto mais a família estiver participando do processo terapêutico, mais a criança vai ter evolução. Porque tudo que fizermos ali na clínica e a família continuar em casa, a evolução da criança vai ser bem maior. Que bom, e o que a gente quer é isso, né, Luiz? O que a gente quer é ver essas crianças se desenvolverem, elas conseguirem os espaços, autonomia, segurança, comunicação, capacidade de comunicação. É isso que a gente quer ver cada vez mais nesse público, né? Isso aí, nosso foco hoje é devolver funcionalidade aos pacientes que carecem de funcionalidade, né? E isso se amplia a todas as áreas da vida, né? Sim. Qualquer atividade, uma atividade diária de você fazer um processo simples, para a gente é normal, mas para uma pessoa, para um paciente que não consegue, é de extrema importância. E quando ele consegue fazer aquele processo de forma que é simples para nós, que para ele é extremamente importante, isso para ele se torna a melhor coisa do mundo, entendeu? E para nós é gratificante ver o resultado, a funcionalidade devolvida ao paciente. Com certeza. Agora, como mãe, vou te fazer uma pergunta, Rayane. A gente que é mãe tem aquela mania, aquele hábito da super proteção, né? Esses dias minha filha falou, mãe, você me criou com medo, agora eu fico com medo de atravessar a rua, eu fico com medo de fazer isso, de fazer aquilo. Como que é transmitir para a mãe e falar com ela, protege menos, deixa essa criança com a gente, protege menos. É muito difícil? Como é que é? Então, muitas famílias têm a resistência, mas com o trabalho a gente tem que apresentar ela que tem que ter o não, porque as crianças elas precisam do limite também, né? Mas tudo de acordo até o ponto que a criança, de acordo com a limitação da criança. Sim. Também, então assim, a gente também tem que ir de acordo com cada criança. E às vezes a gente tem que falar não para mãe, né? Mãe, não. Sim. Gente, mas que maravilha receber vocês aqui no Pode da Trino, falar desse assunto tão importante que é o neurodesenvolvimento das crianças. Gostaria que vocês fizessem suas considerações finais e que deixassem para os nossos telespectadores que esse serviço é exclusivo da Trino, com excelência e humanizado. Isso. Então, sim, hoje a gente tem a nossa estrutura preparada, toda para receber essas crianças, né? E, assim, quem tiver dúvidas, quem quiser conhecer, nós estamos abertos, as portas estão abertas para essas famílias, pais que têm dúvidas, né? Que querem conhecer como que é a nossa estrutura, como é a nossa metodologia. Então, estamos de portas abertas. Hoje a gente tem uma estrutura extremamente preparada, um atendimento de excelência e baseado em todos os preceitos de segurança ao paciente. Muito certo? Importante isso que você falou, né? Porque a gente indo e vendo e sentindo, né? A gente vai aí dirimindo as dúvidas, né? Muito importante. Então fica aí o convite que o Luiz está fazendo. Se você quiser conhecer a clínica, eu fui lá, é linda, é muito acolhedora. Fica aí o convite então do Luiz. Rayane, as suas considerações finais. Como o Luiz disse, né? Fica aberto, todo mundo que quiser conhecer a clínica, estou à disposição para apresentar também os nossos profissionais, todos eles são capacitados. E que venham para nós, né? Venham conhecer, venham ficar conosco.
Com certeza, e a gente também finaliza parabenizando ao superintendente do Hospital Infantil, Jailton Pedroso, esse homem de uma visão incrível, esse homem contemporâneo e que dá aí todo o respaldo, né, que permite e coloca toda a estrutura do Hospital Infantil como respaldo nesse atendimento específico da Clínica de Neurodesenvolvimento que atende especificamente aos usuários da Trino. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? E você que já acompanha o nosso pod, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, porque esse vídeo tem muita informação e informação sempre de credibilidade. Eu sou Denise Vieira e esse foi o Pod da Trino. Tchau!